boa noite a todos. Boa noite Boa a todas noite, também. tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, sim. Tirando Tá o frio, né? Tô passando um período aqui em Alto Paraíso. Quem não me conhece, eu sou de Salvador, Bahia. baiano E arretado sou baiano, sou da terra do sol, da terrinha. da Terra do Sol, E né? então, essa temperatura para mim aqui é um desafio, não vou mentir para você, não. Quantos Esse graus friozinho tá aqui. aí, Dani? Agora deve estar fazendo uns 19, 18 graus, né? Por lá em Salvador não bate isso. Lá em Salvador Tá não tem, quente. não chega. Nossa, eu digo aqui que quando tá tudo lindo até o sol se pôr, depois que o sol se põe, nossa senhora, a temperatura cai que é uma maravilha. Tô tentando estabilizar Sabe? aqui meu celular, por causa que não sei se Deu. a claridade tá boa aí pra você? Tá conseguindo me ver direitinho? Tá tranquilo, tá dando para Tá ver, tranquilo? tá dando para ouvir. Sabe que eu Ah, show de pensei bola. em fugir do inverno aqui e ir para Bahia? Quase, Ah, quase. Foi por pouco que eu não fui, você ia gostar, viu? por Porque causa lá do é só o ano. clima. Nossa, gente, lá a gente vai pra praia o ano todo, velho, lá em Salvador, né? É É sol outro sabor, né? janeiro, Essa de janeiro a gíria dezembro. legal. É outro sabor. Mas, Dani, vamos lá que a gente. Aqui parece que a gente começa o bate-papo, o bate-papo, e o Instagram, assim, a hora passa voando quando o papo é Passa, legal, principalmente é passa voando. tenso, né? Então vamos lá, Passa Dani. voando mesmo. Primeiramente, gostaria de te agradecer por você ter aceitado o convite de dar o ar da graça aqui, né, para a galera. Gente, sejam Nossa, bem-vindos. não. Agora que já tem uma galerinha na live, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Dani. Muito obrigada pela participação. Estou muito feliz e honrada de tê-lo aqui hoje para a gente bater esse papo. E eu sempre peço no começo da live para a pessoa, né? Para você se apresentar, falar um pouco para a galera que está aí, porque a live vai ficar salva. Então dá para mandar para a galera assistir depois, dá para fazer maratona aí, gente. Então, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre as suas tendências. Conta para a galera um pouquinho do porquê você é foda. Vamos lá. Primeiramente, gente, boa noite a todas e a todos. Agradecer essa mulher maravilhosa que é a Nanda. Eu que fico lisonjeado, gente. Essa pessoa é maravilhosa. Eu que fico lisonjeado por esse convite. Trabalho maravilhoso que ela tem feito, está fazendo. E temos isso em comum, né? Estamos Sim, trabalhando a serviço do autoconhecimento para a nossa própria cura e os demais que nos procurarem como ajuda, né? sim, total. Falar um pouquinho aqui de mim, né? Já falei que eu sou de Isso, Salvador, sim. mas eu, antes de ser terapeuta, sou professor, né? Trabalho com educação já há 14, quase 15 anos. Sou professor de espanhol do ensino fundamental, interpretação e gramática do ensino fundamental até o pré-vestibular. É minha formação assim, de ofício, né? Meus primeiros contatos assim, com seres humanos foram, vamos dizer, com né, pessoas, estar todo o tempo, esse tempo trabalhando com né, seres humanos, pessoas eu começou assim. E aí acho que também foi algo que ajudou bastante nesse sentido, né? Porque dentro da sala de aula você percebe o quanto a gente, tanto eu quanto quem está vindo, né? Os alunos, nós somos cheios de traumas, bloqueios, em um determinado ponto pode dizer assim, nós somos carentes de determinados valores, né? A escola também eu posso dizer com propriedade que também fica muito a desejar no sentido de uma educação humanizada, sabe, Nanda? Porque hoje em dia não, já há muito tempo, né, e cada vez mais dá muito valor às matérias, vamos dizer, exatas, né, as Isso. matemáticas, as físicas, né, e você esquece exatamente de trabalhar, e é como você vê a carga horária, né, onde a matemática tem, sei lá, vamos dizer assim, 10 horas semanais, ou que na verdade são muito mais, né, são umas 20 horas semanais de aula, Isso. as matérias de humanidade, que poderiam estar exatamente passando valores, têm uma hora na semana. Ou seja, e essa Isso observação reflete tudo.
é até curiosa, porque olha como que a gente já chega na base. Eu estava falando sobre isso esses dias, sobre como esse método cartesiano ele está ultrapassado, né? Que Totalmente. ele vai por um convencionamento do tempo e até no estudo da própria astrosofia, que já é um conhecimento mais hermético, mais ampliado, tem uma parte do curso que nós estudamos exatamente o tempo. E é muito falado isso sobre como esses convencionamentos e métodos cartesianos, eles são prejudiciais para o desenvolvimento dos jovens, das crianças, porque é do espírito. Então, muitas vezes chega um espírito que aos 6 anos de idade ele já tem um nível X de desenvolvimento e tem outro que às vezes está mais avançado, digamos, em termos de conhecimento, de desenvolvimento, e outro que está mais atrasado. Então, esse método cartesiano, né, essas disciplinas, desculpa, gente, eu estou um pouco rouca, essas disciplinas, isso já está mais do que ultrapassado. E o resultado é o que a gente, na verdade, faz tempo, né, Dani, que está ultrapassado. E o resultado é o que nós estamos vendo por aí hoje, né? É a nossa Exatamente. sociedade, a nossa cultura. Perfeito. Onde a gente tem uma. Não é lógico, né? Toda essa evolução, vamos dizer assim, cartesiana, toda essa evolução material foi importante, sim, beleza, mas ficou aquela história, né? Ficou onde tem muito de um lado, fica a escassez do outro, né? Então, por a gente não ter dado esse olhar nessa questão humanizada da humanidade, né? Exatamente nessas bases, porque você se tem um sistema econômico onde a representação do pai e da mãe passa o dia todo trabalhando fora de casa, ele põe a responsabilidade da educação para a escola, e a escola não tem uma condição de exatamente estar dando esses valores humanos, porque é o que acontece, beleza, tem muitos médicos formados, advogados formados, mas aí você vê quantas dessas profissões estão passando um processo de maus profissionais, porque não tem a humanidade de olhar para ali e ajudar o humano, de entender a essência da profissão e trabalhar Isso. por isso. A pessoa está à busca do status, ela tem busca da matéria, o que vai trazer ali como status. E aí você perde toda a essência da relação sua com a profissão, e aí você acarreta em más profissionais na sociedade, e aí você vê uma pessoa que muitas vezes não se sente segura no médico, porque o médico te olha como uma pessoa assim, um objeto, Exatamente. não quer ir na delegacia para poder fazer uma queixa porque ele não consegue ser bem tratado pelo policial, porque o policial também olha com ele como uma indiferença. E aí você vê Sim, um médico que erra um diagnóstico, enfim, né? E a gente vê tantas questões assim na exatamente. sociedade, né? Sabe o que eu acho? Isso, percebem que o quanto a falta de autoconhecimento, esses profissionais que têm esse tipo de ação, eu acho que isso é só uma consequência desse exato mesmo sistema. Então, é um Perfeito. ciclo. Percebam que é um ciclo. E a falta de autoconhecimento, de autoconsciência dessas pessoas faz com que elas escolham carreiras e trabalhem sem propósito. Então, a Perfeito. pessoa que se afasta do propósito, ela realmente não tem amor no que ela faz e ela não entende, a princípio, que ela precisa do propósito, justamente porque na base dela faltou a educação humanizada. Educação. Então, é uma Perfeito. reação em cadeia, né? É algo cíclico que vai se perpetuando e que, assim, nessa nova era, nesse novo momento, na minha opinião, já é assim extremamente claro que isso não funciona, né? Esse condicionamento do tempo e educação sem humanização para as crianças, né? Como é que a gente vai ter cidadãos e pessoas que estão buscando algo a mais, uma ampliação da consciência, né? Que estão buscando esses estudos, se aprofundarem em si mesmos para então vivenciarem essa Perfeito, era Amanda. da avatarização, né? Que é a busca pelo Perfeito. nosso propósito. Você falou exatamente a questão, a busca por si mesmo, porque sabe-se muito sobre as coisas, e mais sobre nós mesmos não sabe-se nada. E aí vem as crises, exatamente crises existenciais,
vem uma mente, Desalinhamentos. desalinhamento, chega um momento que sua mente começa a te auto-sabotar, que você não consegue nem ser um bom companheiro de si mesmo, é Sim, intolerância com o outro, e aí você vê princípios básicos de sociedade estão totalmente perdidos, né? exatamente. Passos. E eu acho que é justamente. é, eu acho que nunca é sobre o outro. Eu acho que a sociedade tem esse funcionamento porque as pessoas estão perdidas de si mesmo. E nós sabemos, é até legal, a gente já pode até entrar, pessoal, porque o tema da nossa live, óbvio que as conversas são sempre mais profundas, isso é maravilhoso, mas nós queremos falar sobre o poder, né, da cura, das terapias holísticas, né? E para a gente falar sobre isso, é legal que a gente já fale antes sobre o que, Dani, As que esses, causas e efeitos, né? o que esses desalinhamentos energéticos eles ocasionam no comportamento das pessoas. E exato, os valores essenciais. O que esses desalinhamentos que são. É um ciclo, gente. É como se fosse uma matrix mesmo. Você acorda, uma coisa leva a outra e, sabe, por isso que tem a parada da matrix, né? Sair da matrix, sabe? É ter uma consciência fora da curva, despertar, porque é como se fosse uma dormência. É um automático que se repete e as pessoas vão ficando todas desalinhadas. E isso tem um colateral a nível social, sociológico, antropológico, cultural. Isso é grave, né? Perfeito. E aí, exatamente, a gente está falando sobre causa e efeito. Porque o que faz a gente estar surgindo, né? Os terapeutas, né, a terapias holísticas surgindo, não surgindo, mas sendo muito mais procuradas ultimamente, porque eu me lembro que há um tempo, há uns 12 anos atrás, eu assisti uma palestra do Terence McKenna, que é um psicólogo também, ele trabalha muito com xamanismo, e ele falou exatamente isso, que ia chegar um momento que a sociedade entrar em um colapso. Porque os valores que foram ensinados para a gente ia chegar um momento que ia gerar um vazio existencial. Né? Pô, será que é isso mesmo que é meu propósito aqui? Adquirir coisas, coisas e coisas e coisas. Eu sou um humano e Dinheiro, adquiro coisas. Eu não vou em sim, busca de valores, como escreveram aqui, valores essenciais. Né? isso. E chega um momento que é exatamente como o que a gente está passando agora, né? E aí chega um vírus onde faz com que as pessoas não possam estar se distraindo, porque a distração faz com que a gente não vou, preciso pensar em mim agora, não preciso pensar nessas minhas questões, eu vou aqui sair para a mesa de bar, eu vou me distrair de várias formas, Eu vou e beber aí chega um vírus. várias, né? Fazer várias Sim, coisas. E aí as pessoas, né? Foi louco o quanto, assim, vários relacionamentos se dissolveram, pessoas trocando de carreira. de Gente, carreira, assim, de foi um cidade, microclima, né? Assim, período de apocalipse real, gente, literal. Não é um negócio bíblico, não. Assim, cara, todo mundo teve que se olhar um pouco, né, com essa situação de vulnerabilidade, que na verdade a gente já vive ela no dia a dia, porque o controle é total uma ilusão. Nós não temos perfeito. controle. Só que ficou exposto, né? Ficou tipo, meu, isso é assim, que frustração, Que né? frustração. Exatamente. Como a gente estivesse precisando chegar num delimitador. Né? E aí você fala uma coisa interessante, acho que cada um está passando o seu processo de, vamos dizer, de apocalipse, sabe? Que não Sim, necessariamente seria aquela imagem que a gente teria de vindo um meteoro e o mundo se acabando, mas representa o fim de várias ações e o recomeço e o começo, o nascimento de ações novas, né? Olha quantas coisas sim. novas já estão surgindo nesse período de 1 ano e meio aí de quarentena, né? De pandemia, Exato. né? Eu acho que tudo é o olhar. Assim, se você for olhar, a economia, o mercado, ele já mudou completamente. As possibilidades, assim, tem muita gente olhando a parte trágica, mas ninguém, Sim, muitas pessoas é não o estão vendo as possibilidades de libertação que surgiram na vida de muitas pessoas. Eu não sei vocês, até comentem aí, perfeito, gente. Nanda. Participem com a gente, que no final a gente dá uma lida nos comentários, mas assim,
foi o ano, né, 2020, foi o ano em que eu mais me desenvolvi e que foi assim, foi um impulsionamento gigantesco para ir atrás daquilo que eu já estava procrastinando e do meu propósito. Ficou muito forte. Perfeito. Eu não consegui mais pensar em outra coisa que não fosse fazer isso que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo, né? Que é justamente lutar por essa causa. Perfeitamente, Nanda. Foi exatamente um divisor de águas assim para mim, porque eu vi uma vez eu vi assistindo uma entrevista com o Fidel Castro e ele falava uma coisa assim sobre que o que faz o homem são necessidades e circunstâncias. E eu consegui compreender isso na prática, com exatamente, na verdade, a sociedade já estava passando por um momento, vamos dizer, de debilidade, né, de sanidade, porque Sim, quando a gente vê que antes da pandemia mais de 1 milhão de pessoas se suicidavam, eu moro numa cidade lá em Salvador, onde em cada lugar, em cada esquina tem 10 farmácias. sim. Você não sei como é aí na sua cidade, nada mais é Ó, impressionante como Patos de Minas, não aqui, né? Porque eu estou em Florianópolis, mas Patos de Minas tem o maior índice de suicídio de Minas Gerais. Porque a cultura da cidade é extremamente. É óbvio, tem a parte boa, mas tem uma parte muito superficial. Então, ó que e eu, interessante. assim, fez parte do meu despertar, tá? Eu estar inserida nesse contexto foi fundamental para que eu chegasse, não que eu esteja em um nível, tá, gente? Mas para que eu chegasse hoje em um lugar onde eu sinto que realmente eu busco uma coisa a mais. Então, assim, Patos de Minas tem um índice de suicídio altíssimo. E as pessoas não falam sobre isso, Dani, porque dentro da. Gente, na pandemia triplicou o número de suicídios. É quase o mesmo número de mortes por Covid. Tipo, e ninguém. É óbvio, E ninguém isso não fala se isso. fala, isso é complicado porque são gatilhos, né? Então é realmente uma situação delicada. Só que assim, daqui, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como que a gente vai lidar com isso? A gente tem que lidar com isso com consciência, com sobriedade, com responsabilidade. Então é isso que eu acho que a gente está trazendo, né? Possibilidades de mudança. Quando a gente, exatamente, o que faz um momento que a gente chega que uma pessoa ela vai começa a desistir da própria vida e a gente começa a perceber que também não só isso, mas na sociedade o índice das novas de doenças mentais estão absurdamente. Eu como professor na sala de aula a gente presenciar muito isso, a quantidade de pessoas, de alunos com 15 anos já com depressão, que já se autoflagelam, que já se tentaram suicidar de é absurdo. Você Muito chega na sala de bom. aula em Salvador, onde está a temperatura de 36 graus e você não entende porque o aluno está com casaco. Na verdade, depois de um tempo você percebe, você começa a notar um padrão que é o quê? A pessoa está escondendo os pulsos cortados. A quantidade de alunos que eu tive nesses últimos anos que você via isso era assim de chocar. Que, Né? E aí que coisa e, interessante, como você falou também, e aí você vê também, quando vai pegar o índice de suicídio em países como os Estados Unidos, exatamente um país também que tem uma cultura que valoriza muito a questão do material. Né? materialista, né? Você colocar a sua felicidade exatamente como objetivo principal de sua vida. Né? E Como aí se você fosse um cita exatamente objetivo. essas... O Sim, pior, prioridade. como se fosse um carro, um carrão, né? E engraçado que hoje eu falei sobre isso, como se que esse processo, principalmente que a gente está vendo, né, disseminado pela internet hoje, porque a galera precisa vender, então acaba que foge muito do propósito, né? Então a minha felicidade é o dia que eu tiver uma Ferrari. Eu preciso de uma mansão, de uma Ferrari, de um carrão, de comprar um helicóptero, um avião, aí eu vou ser completo. E aí a pessoa Perfeito. surta porque tem muita gente que consegue e tem um vazio Viu e na fala: hora, "Meu, você adquire. Meu eu Deus. cheguei, eu cheguei no auge e eu me sinto incompleto.
que será? Aí a pessoa surta e tem gente que pula de prédio. Eu conheço pessoas que infelizmente nessa de chegarem no topo e, né, a pessoa chegou e Perfeito. pulou, chegou a um ponto que ela pulou de algum lugar porque ela não conseguiu lidar, né? Acontece Então, isso muito no meio da fama, né? De jogadores de futebol, a jogadores de basquete, ou até cantores, exatamente, que não sabem lidar exatamente com isso. Né? sim. Você. E sabe o que é importante a gente falar, Dani? Sobre os fatores energéticos, né, que ocasionam, gente, esse tipo de atitude e a somatização desses estados mentais, né, que é justamente essa proposta, essa consciência que a gente vem trazendo de que a gente transcende o material, para a pessoa entender que o buraco é mais embaixo. Então, que às vezes lidar com isso, que a alopatia, né, quando se fala tanto de doenças físicas como doenças mentais, a gente vê muitas vezes a pessoa tomando. Já aconteceu comigo, né, gente? Quem acompanha aí, quem me acompanha sabe, a pessoa tomando 18 comprimidos por dia e o negócio assim, cada vez pior. E aí, quando você para com aquilo e decide lidar com consciência, com amor, com beleza, com responsabilidade, você cura. Então, coisas acontecem, né? Isso tem um valor pessoal para mim. Nossa, você falou uma coisa que é. Vou aproveitar esse gatilho até para falar sobre essas ferramentas, né, da nova era, porque em 2011, que interessante, na verdade, eu tive meu primeiro despertar, meu primeiro contato assim A com esse turma algo do mais, Despertar né? 2012. É, Adoro essa turma. eu, eu em 2010, eu depois de ter sofrido um acidente jogando bola, e eu estava em casa, tornozelo, todos os ligamentos rompidos, né? E não podia fazer muita coisa, e eu precisava fazer minha monografia, que eu estava para me formar na faculdade. Eu sempre tive uma mania muito de querer estudar ouvindo música. E aí, eu ouvindo música, tinha um CD do Jorge Ben, que eu sou apaixonado, que é a Tábua de Esmeralda, e tinha duas músicas que me fascinavam muito, né? Que é Raro Humano Oeste e a música chamada Hermes Trismegisto e Sua Celeste Tábua de Esmeralda. E eu lá estudando, eu falei, eu vou parar aqui um pouco, estudo aqui, vou pesquisar um pouquinho, curioso, libriano, né, nato. Eu fui lá pesquisar. E aí foi o primeiro, foi uma porrada em minha cabeça, porque quando eu comecei a ler sobre sobre Filosofia Hermes, aí hermética. veio Hermética, aí viu Caibalion, cheguei nas sete leis universais. Quando eu cheguei nas sete leis universais, eu estava nesse mesmo ano, eu estava começando a ler um livro de física quântica, né, chamado do Amit Goswami, chamado Universo Autoconsciente. Como a mente cria o mundo material. É o nome do livro. Quem quiser ler, eu recomendo, gente. É sensacional, né? A Gente, nova visão da nossa, física isso que é surreal. aconteceu, Dani, sabe o que aconteceu? Antes de você começar, você já pode começar falando. Gente, eu estava atrasada antes de começar a live. Eu tô até meio descabelada, gente, mas igual eu falei, ao vivo é assim. Eu entrei no chuveiro e eu pensei, só falta o chuveiro queimar. Queimou. E ultimamente, nessa quinta dimensão, Nanda, o pensamento tá O assim, de uma universo forma. é mental, gente. Vocês não estão É entendendo. mental, gente. Gente, eu juro. Aí eu comecei a rir. Eu falei, não é possível que isso aconteceu. E aí eu tive que sair para o outro chuveiro que demora muito a esquentar. E aqui tá muito frio. E eu falei, eu não acredito que eu tive esse pensamento. Eu senti que eu queimei o chuveiro com a minha mente, gente. Vocês não estão Ou entendendo. pressentiu, exatamente, ou pressentiu pela mente que o chuveiro ia queimar, ou queimou com sua mente, Eu enfim, não mas você vê como a sei. mente Cara, eu captei o negócio assim, ó. Se eu não criei, aí que tá. Essa é uma discussão boa. Será que eu captei? Ou eu fiz uma emissão ali que queimou o uma chuveiro emissão. de Sim, fato? Porque eu, tipo, ai, só falta estressada, só falta o chuveiro queimar. Queimou. Falei, beleza. perfeito. Para quem Chuveiro. não sabe, gente, essa é a primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo, né? Sim, nós Ele começa criamos. exatamente com essa lei. Nós criamos o universo através da nossa mente, né? Tudo passa pela mente primeiro. E aí o que aconteceu?
eu comecei a ler, mas ao mesmo tempo tá fazendo minha monografia, só que o curioso foi, eu me formei exatamente em 2000, em 2010, em outubro de 2010. Eu dava aula pela faculdade, porque eu era de um projeto do governo que, se você fosse aluno da faculdade, você poderia dar aula, né, através de um cursinho nos colégios públicos. Eu era bolsista da faculdade também, estava dando aula de jiu-jitsu. Minha vida, tipo, profissional estava maravilha. Só que quando eu me formei, eu perdi tudo isso, porque era tudo vinculado à faculdade. A única coisa que me restou foi as aulas de jiu-jitsu que me restaram, mas eu me senti, imagine, formado com diploma, desempregado. Meus pais tinham acabado de voltar para o Rio, então eu estava com a sensação de ter voltado a morar com meus pais. E Sim. aí veio assim uma cobrança em cima de mim que eu fui me afundando. 2011 começou assim para mim horrível. Nesse sentido, porque eu também estava muito preso nessa questão. Matéria, me formado, eu era um cara que estava cético. E aí lembrei desses livros que eu estava lendo e falei, velho, peraí. Tudo isso aconteceu e ao mesmo tempo que isso aconteceu, esse conhecimento chegou à minha mão. Não é? Alguma coisa é o que eu sempre falo, são os sinais, né? São os sinais, as sincronicidades. Eu fico muito atenta, sabe? Por exemplo, e às vezes eu percebo que esse tipo de coisa que aconteceu comigo agora vem como um alerta. Presta atenção. Perfeito. Porque E se eu. vem como um alerta, sabe? E Você sabe o que cria, aconteceu? não esquece. Exatamente. O que aconteceu comigo foi um medo. O que acabou acontecendo? Eu tinha um medo muito grande disso, porque eu sentia uma vontade que eu queria mostrar para os meus pais que eu era competente, que eu era trabalhador, que eu poderia fazer as coisas pelo meu caminho. Esse meu medo foi tão grande que ele se materializou. Você co-criou uma realidade onde você Sim, precisou realmente passar por aquela situação do quanto. Imagina o quanto a gente se desalinha energeticamente para a gente poder entrar em ressonância com tais situações. Aí eu pensei, aonde foi a minha vibração para eu dar conta de, sei lá, aí eu me senti no Stranger Things, assim, queimando o chuveiro com a mente, assim, gente. E, perfeito. cara, e é muito. Aí que tá. A maioria das pessoas, o que acontece? As pessoas não percebem que elas cocriam. Na verdade, eu nem acho que é cocriar, você cria. Porque Sim, elas não observam o que elas estão pensando. E eu tenho esse hábito. Eu penso e eu perfeito. falo, nossa, que. Então eu observo os meus pensamentos. É um hábito, não é algo que eu forço. É assim, foi um músculo que eu desenvolvi de observar a minha mente. Então, foi uma Exatamente. fração de segundo. Foi uma fração de segundo. Veio o pensamento, veio. Puf, eu falei, como assim? Aí eu comecei a rir, né? Entendeu? Eu fiquei tipo. E só que a maioria, o que que acontece no modo automático? Gente, nós temos o pensamento, as coisas acontecem, mas nós estamos inconscientes do que nós pensamos. Então você não consegue se ver na responsabilidade como criador daquilo. Porque você fala, meu Deus, eu tô passando longe disso, isso me aconteceu. Como que isso, sabe assim, eu sou uma vítima, isso, meu Deus, eu sou tão bom e eu atraio pessoas tão ruins. Então, aonde que E, tá, sabe? Assim, esse tipo de coisa. e aí que tá, né? Porque a mente ela se divide não só no consciente, mas no subconsciente pessoal e no subconsciente coletivo, Coletivo. Aí, onde ele isso, se representa 90% de sua cabeça. E é que tá. Se a gente imagina. tem, se a gente tem exatamente, não começa a também ter uma atenção e começa a conhecer, é como o Sandy fala, a gente não lê o manual de instrução. Não deram o manual de todo quando você pega um aparelho complexo, como você compra um som, ou vai ter que montar um guarda-roupa, vem um manual de instrução. A Nós, o mente, sistema, o a humano gente é ainda um está sistema tentando, complexo. né? Só que a gente não vem Fora com o manual de que instrução, cada um é de né? um A gente, jeito, né? Não tem, perfeito. então, não existe. Por isso que a indústria farmacêutica me veio agora. É tão louca. Porque, gente, é a mesma coisa de você pegar uma tabela e pegar seres humanos diferentes e encaixar naquilo. É uma macaquice. É uma coisa de louco, né? Porque cada pessoa tem um manual, né? Deveria ter um manual diferente. Isso me vem. Perfeito, né? E até um manual onde, como por exemplo, né, a gente pudesse saber que
a nossa cabeça, a nossa mente, né, é uma máquina poderosíssima. O nosso cérebro ele tem um poder absurdo, que ele não tem É, nada de ingênuo e ele não tem nada de inofensivo, muito pelo contrário. exato. Nosso cérebro, se a gente não tiver cuidado, e aí vem a segunda lei do hermetismo, que é a correspondência, né? O que está embaixo é como o que está no alto, o que está no alto é o que não está embaixo, como o que está embaixo. Se você não tem referências, a forma como você abastece o seu cérebro é a forma como você vai corresponder a ele. Então, se você é uma pessoa que está ali absorvendo sempre medo, violência, Raiva. derrotas, raiva, velho, você vai estar enchendo o seu cérebro disso e vai ser o que você vai corresponder, Exato. E aí né? isso vai se manifestar em, assim, porque aí que entra nos corpos, né? Nos planos de manifestação. Então, o seu mental começa a se comprometer, consequentemente, o seu emocional, consequentemente, a amplitude do seu corpo A sua espiritual. vibração, Isso é uma repercussão em camadas profundas do seu perfeito. ser, né? E justamente por correspondência. E aí a gente entra exatamente na terceira lei hermética, que é a vibração. Isso tudo vai exatamente gerar um padrão vibracional em você. Se você é uma pessoa Isso. que está todo dia ali assistindo programas policiais, que você vive na mente, você busca, tem gente que busca notícias violentas, e aí não sabe por que acontece tanta coisa ruim com ela, né? A Exato. terceira lei, gente, é a lei da vibração, né? Vibração. E, e, Exato. as, e as pessoas não sabem o efeito também do padrão vibracional de determinados pensamentos, né? Você ficar pensando em Sim. culpa, você ficar no controle, você ficar na ansiedade, você ficar na raiva, no ódio. Entrar nesse Como isso é processo. um padrão vibracional, nesse padrão vibracional baixo, o que pode acarretar isso a longo prazo, né? A gente Isso. vê aí, depressão vem muito disso, né? Exatamente. Eu acho que Uma... a luz apagou, mas vai ficar assim mesmo. Então, sabe o que eu percebi esses dias? Foi uma coisa que eu raciocinei, que eu racionalizei e que fez. Olha como já tem esse raciocínio hermético, né? Eu tava dentro de casa e eu moro em um lugar, gente, que é muito bonito, tem uma vista muito bonita. De repente eu saio na sacada e eu olho para frente e tem vários caras batendo muito em um cara na praia. E eu pensei, na hora foi exatamente um insight, aonde está essa violência dentro de mim, que ela se manifesta para mim, não foi comigo. Então assim, obviamente que em uma escala mais densa de pensamento, ela seria comigo. Só que Sim, era algo mais sutil. Ela tá em algum lugar. Então, aí eu comecei a pensar, aonde está esse padrão violento que não é que eu mas entende, gente? Eu apareceu entrei para em você. contato com uma briga na frente, aí eu comecei a olhar para investigar de onde veio aquele padrão, o que é que estava se passando naquele dia para que eu tivesse vibração, frequência para entrar, mesmo que à distância, em contato com uma briga. E essa é a mentalidade. Tudo que te acontece, tudo aquilo que entra em contato com você tem ressonância. Não existe vitimismo em nenhuma instância. Então foi o pensamento que me veio. E quando eu vejo coisas boas ou ruins, é exatamente isso que eu me. Não existe É, vitimismo, não existe coincidência, né? é um pensamento hermético, né? Então, assim, a mente já funciona de outra forma. É uma. E foi interessante esse dia, porque foi um insight que me veio assim. Eu nunca tinha tido um insight dessa profundidade, de ver uma violência do outro lado, Que distante, lá na praia, e olhar para mim e pensar, isso está em algum lugar e tem algum motivo para eu ter dado conta de manifestar isso. Porque hoje, gente, eu queimei o meu chuveiro, tá? Então foi louco é isso, né? uma, esse exatamente o que você falou é uma coisa que remete muito, que eu falo nas terapias, falo para meus alunos na sala de aula, sabe interpretar os sinais, né? A gente, pô, é uma outra coisa, outra carência, mais uma vez as escolas também não nos ensinam
a gente saber interpretar. É impressionante como a gente tem uma dificuldade de saber interpretar as coisas, né? Então, você conseguir ler os sinais, então, que é algo muito mais subjetivo, fica muito mais difícil para as pessoas, mas eles estão o tempo todo falando com a gente. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O Tá tempo vindo coisas todo. através dos sinais. E exatamente o que isso faz com que a gente possa perceber e fazer as leituras de como a gente está estabelecendo exatamente um determinado padrão repetitivo ou um padrão que esteja sendo influenciado por alguma coisa que a gente está naquele momento ali. Abstraindo também, né? Ou não Sim, conseguindo entender ou ver ou auto-observar. E e o aí, pior, quando isso é recorrente, sabe? Algo que está no sim, seu subconsciente e a pessoa assim fala, poxa, esse dia eu estava assistindo uma aula da constelação familiar e a professora falando de um caso de um paciente onde todo ano, na mesma data, ele sofria um acidente. caraca, Todo ano, na mesma data, ele sofria um acidente. Quando ele foi investigar na árvore genealógica da família dele, ele foi estudar, ele viu que um membro da família dele tinha falecido exatamente naquela mesma data. É outra coisa que a constelação familiar trouxe para mim. Ou seja, a gente tem uma visão ainda muito superficial do que é a vida, né? Do que é a vida e como sistema, como funciona o de nosso como sistema nós em estamos si, conectados. conectados, exatamente. E como é importante exatamente a gente conhecer, se você quisesse conhecer, você conhecer a história de sua família, você conhecer a árvore que você pertence, que você é uma folha dessa árvore, né? A E essa árvore tem uma ancestralidade, né? história, a ancestralidade. E aí o que acontece era, perante esse acontecimento que acontecia com ele começou a tomar exatamente determinadas cautelas, ele começou a perceber que perto daquela data ele entrava em determinado padrão vibratório, né? E ele não sabe, por ele ser inconsciente, ele não saber disso, ele achava que isso era normal. A repercussão, né? Não parava para perceber a Não parava para repercussão. perceber. É essas coisas, sabe? Você, dentro do seu cotidiano, conseguir perceber aonde é que está em você a manifestação de certas situações. E são coisas sutis, entende? Perfeito. Então, assim, esse padrão que do atraso, do estresse, óbvio que o buraco é mais embaixo ainda, né? Tem coisas que acontecem, que giram em torno dessas situações. Mas basicamente nós atraímos tudo. Tudo, absolutamente tudo. E o interessante, gente, é que falando dessas tecnologias da nova era e formas da gente conseguir lidar um pouco melhor com isso, aí entram as terapias energéticas, né, Dani? As terapias Perfeito. holísticas, em que nós temos a possibilidade de reverter a nível vibracional, e aí a gente atua nos outros corpos e a repercussão é no físico, né? Aí é o processo contrário. E, Perfeito. né? É, Correspondente, a gente, né? é bom exatamente a gente saber que apesar do que tem acontecido, então estou fardado, estou determinado ao passado trágico de minha família. Não. Graças a Deus o universo não tem determinismo. Lógico que se você não se aprofundar em si, você pode ficar preso exatamente, né? A um padrão de comportamento, a um bloqueio, a um vício, né? Mas e é por isso que tem as reprogramações do nosso subconsciente, né? O caso mesmo do Theta Healing, trabalhamos com isso, não é? Não só o Theta Healing, e é muito interessante que esse título da gente, Tecnologia da Nova Era, ele também tem uma relação muito com a ancestralidade. Apesar de dessas ferramentas estarem sendo bastante utilizadas, mas agora na nova era, nesse processo de, vamos dizer, renascimento do ser humano, muitas dessas técnicas, por exemplo, o Kybalion, eu estou falando, gente, aqui agora, né? Mas o Kybalion, ele foi escrito em 1923. Porém, ele é algo que estava nos tratados herméticos coisa de 4.500 anos atrás, Isso né? é É um muito. saber muito antigo, né? Que talvez agora, por a gente observar que a sociedade exatamente está carente de várias
saberes, de auto se conhecer, eles caem muito bem hoje em dia, nesse momento que a gente está passando, porque você aprende a lidar, né, esses exemplos que a gente falou aqui, somente para essas 3 vezes que a gente falou aqui. O poder de sua mente, você ter muito cuidado com o que você pensa, quais são as suas correspondências na sua vida, quais são as Vibração. referências e a vibração. Só essas 3 que a gente falou aqui. Já Né? dá um Garanto que já bug dá na um, Matrix, né? A gente já já dá um entende bug na muita Matrix. coisa. O hermetismo é Perfeito. foda, né? E É assim, muito ó, forte. o que eu percebo, Dani, é que como terapeuta, dentro do Teta, eu sei que tem isso, né? Mentalmente, quando você, óbvio, você já é um canalizador de energia, você é iniciado, tem técnicas, tem tudo isso, que você mentaliza, você cria uma cura, e isso é o que, gente? É muito hermético, né? É, É um poder enorme, que se a gente soubesse, a gente não ia precisar do terapeuta, tá, gente? Porque se vocês perfeito, soubessem Nanda. disso, se a gente conseguisse usar isso de uma forma satisfatória, se a gente fosse um pouco mais forte, porque muitas vezes nós terapeutas precisamos de outros terapeutas. Eu assino embaixo, porque às vezes você entra em processos, né, que tem muitas coisas envolvidas que você não consegue se ajudar, então você precisa de uma. Isso não deveria acontecer. A gente deveria ser alquimista o suficiente para dar conta do recado, porque poder nós temos, gente. Nós temos possibilidades. A nossa mente, eu já fiquei com medo dessa vibração que eu já tô, porque eu tô percebendo, Dani, desde o ano passado, tá? Eu percebi que esse ano eu tive uma aceleração, gente, de manifestação. Eu não acelerou o processo de uma forma que várias coisas que eu vinha pensando, manifestando, elas começaram realmente a vir para o físico. E foi de uma vez, foi muito rápido. Então, eu acredito que isso tenha relação com as mudanças de densidade, literalmente. Então, eu percebo que tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente mantra para o universo. Nossa, essa entrada, né, definitiva na quarta, quinta dimensão, né, a era de Aquário se estabelecendo. Como isso? Porque eu não sei se quem já ouviu, quem já procurou ler ou saber um pouco da era de Aquário, né, da quinta dimensão. Gente, é muito ligado a tempo e pensamento, sabe? A gente é como se a gente estivesse vivendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo, né? Não existe uma linearidade. Para o universo não existe linearidade entre passado, presente e futuro. Né? Isso, Essa visão assim, que a gente tem aqui é uma visão da terceira dimensão, né? é A gente do tenta 3D, né? da 3D exatamente, começo, meio, né? E, enfim, não, como é É um objeto, né? cartesiana. É cartesiana. E a Cartesiana. gente, então, quem ainda tiver preso muito a esse tipo de padrão, com certeza deve estar sentindo a dificuldade de se estabelecer nesse novo momento, onde você vê uma sociedade saindo, você vê um movimento das pessoas saindo dessa questão da competição, indo mais para o lado da cooperação, para o lado da colaboração, da cooperação mútua. Né? A gente vê Perfeito. Nossa, determinados órgãos de poder, né, se diluindo, né? Alguns sistemas ruindo. Você vê uma coisa muito interessante que você falou agora, as verdades vindo à tona muito rápido. a casa Não sei se caindo. vocês. A casa tá caindo, velho. A casa tá Ultimamente. caindo, gente. E aí Ou a gente, você. você vai manifestar aquilo que você é, gente. Não tem como. Eu estou de cara e cada vez mais de cara com a velocidade em que eu, sabe, que eu tô vendo as coisas acontecerem. Hoje foi assim, eu acho que eu tinha que trazer essa reflexão para a live, porque foi algo que foi muito pontual, assim, ó, fica estampado, gente, é na cara, é na lata, sabe? Na lata, gente. Uma das coisas muito interessantes, gente, que a gente pode começar até vocês ficarem atentos a pensamentos, gente, é, por exemplo, quantidade de pensamentos repetitivos, né? Você começar a se vigiar em determinados pensamentos e sensações que ele está te trazendo,
né? Uma coisa que eu tenho falado de que o orar e vigiar nunca foi tão presente para ser bem utilizado, a vontade até de Não, tatuar. presta Porque, atenção nisso, Dani. Ó, eu não sei, eu vi esse amigo meu entrando na live, eu não sei se, ó, Itamar, se você estiver aí, deixa um comentário. Esse amigo meu, ele fala uma coisa muito certa. Ele fala que não é orar e vigiar. Ele fala que é vigiar e orar e depois. orai, é verdade, perfeito, perfeito. Ele fala isso, É vigiar e orai, gente. né? E vou interpretando esse, gente, o orar, o vigiar exatamente, a vigília sobre os pensamentos, gente. Né? Com o Teta Healing mesmo eu aprendi uma coisa que eu utilizo todos os dias, que é o cancela, 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 quando venho com pensamentos sabotadores, quando eu vejo entrando em pensamentos de baixa vibração. Repito isso continuamente para mim, e aí já aprendi outras técnicas com o San Germain, né? Imagino, aí visualizo logo um arcanjo Miguel com a espada de luz atrás de Compartilha mim. pra gente. Ó, Pau, gente, que aí manda logo. vou passar uma técnica para vocês aproveitar, porque assim, ó, já que você tocou nisso, hoje eu tô toda Larguei o sensitiva. doce. Eu tô pegando os Larguei o doce. sinais, porque eu sempre peço para os meus mentores para eles me intuírem automaticamente do que aquelas pessoas que estão na live precisam. Então, assim, então tudo que vem na boca, gente, eu falo, porque eu tô assim acompanhada. Então, o que acontece? Técnica para vocês de proteção energética. Vocês podem pegar o Arcanjo Miguel, vocês vão mentalizar o Arcanjo Miguel. Isso é ancoramento, mas tem que ser todos Isso, os dias. perfeito. Ancoramento, em cima, embaixo, dos dois lados, na frente e atrás, e vai formando, mentalizando uma bola de energia azul. E você vai criando um campo até que o seu próprio campo energético, para quem é sensitivo, você chega, o campo energético da pessoa, ele tá mais denso, porque a Denso. pessoa ancorou o negócio ali, entendeu? Pega essa receita, gente. Pega essa receita. Pega Já essa receita que essa é forte. Essa essa é forte. Essa é forte. Lá, Dan e Nanda largando doce aqui. largando No do... horário nobre. Gente, ó, No horário nobre. vocês já viram que já segue o Dani, tá? Do meu público, quem tá aqui já dá follow, porque o O negócio meu aqui é público também, brabo. gente. O negócio aqui é brabo. O Aqui não tem negócio... história de esconder, não. Aqui é mesmo para divulgar o conhecimento mesmo. Isso, aqui a gente, né? A gente arrasa. E aí, gente, são coisas que. E é muito interessante, né, Nana? Porque a gente vai estudando, e aí vem aquela frase de Platão: realmente, sei que nada sei, porque é tanta coisa que vão se integrando as ferramentas. Uma coisa impressionante que uma coisa completa a outra. Eu vim mesmo buscar esse curso da constelação familiar, porque eu via que muitas nas minhas terapias aparecia o problema muito recorrente, né, no seu familiar, no sistema familiar, né? Nossa, esse Muito é... por Putz, era sempre, só toda isso. hora. Quando não era Volta isso, para ou isso o quando não tempo era todo. São as isso, quando não é crenças. isso, é o relacionamento Família. amoroso, que quando você vai ver que não tá bem porque teve um problema lá na infância O seu pai, com o pai ou com a mãe, a que ele não mãe. consegue respeitar o parceiro hoje em dia. Exato quando você tá assim, ó. Quando você não consegue se validar, quando você não consegue... Aí você vai ver aonde que tá o negócio na família. Na família. Gente, tanto que, ó, vamos falar o quão grande é a responsabilidade de você criar filhos. O Dani é professor. O quão gigantesca essa responsabilidade é, porque nós, né, essa geração de jovens, de adultos, a gente chega todo ferrado, fudido energeticamente. Porque a gente está todo amarrado. Todo Porque amarrado. Nossa, mas você fala uma coisa que eu. os nossos pais vêm de uma geração onde era duro ainda, né? A criação deles Duro, ainda velho. era duro. Criação. Eles Geração apanhavam. pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra Mundial, Geração geração que dura. viu na ditadura militar, dura, gente, Isso. onde a iminência da morte sempre, famílias que vieram fugida de países que tiveram que abandonar suas famílias para vir aqui para o Brasil para poder, e mesmo assim fugindo geograficamente, você acha que o pensamento, o espírito dele não estava lá com as dores da guerra, né? Sim. Então,
Tudo Imagina isso isso na influencia na gente. atmosfera do mundo. Nós somos o Perfeito. reflexo. Nós viemos, gente, nada é por um acaso. Nós estamos encarnados nesse momento, a gente veio para transmutar o óbvio que é o nosso processo, tá, gente? Ninguém aqui tá salvando o mundo. Mas um fato é, a gente veio para pegar o grosso. Perfeito. E alguém que escreveu aqui, né, como a Sofia Hellinger Entendeu? fala, eu como ponto de partida, né, eu investigar do que eu sou formado, né, da Isso, onde eu vim, quem é a minha mas história. Quando eu falo de história, gente, a história exatamente das pessoas que compuseram essa árvore genealógica, que é a sua família. tem, Né? Se você nossa, quiser realmente entender o que se passa dentro de você, faça um olha para convite a sua conhecer sua família. árvore. Olha para sua família, velho. Perfeito. Isso é perfeito, gente. Eu, assim, eu gosto muito principalmente do Teta. Eu fiz algumas sessões de Teta esses tempos agora para trás, né? Eu me identifico muito com a terapia. E, assim, de cara você não percebe as mudanças. Mas eu, pelo menos sutilmente, eu estou vendo o meu comportamento alterar e ficar muito mais leve naqueles pontos em que eu trabalhei no Teta. Então, eu quero fazer para tudo. Vou falar, eu vou internar aqui, vou fazer sabe? Porque, gente, não tem. Isso que eu sou uma pessoa que tem a terapia em dia, tá? E tem coisas que você faz terapia, 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 e que aquilo parece que assim, você já entendeu o que é igual eu sempre falo, você já sabe, já entendeu, e o negócio não entra. Fica Não na entra. beirada, fica na pó, não entra. Então tem que ser a terapia alternativa, gente, para essas horas, para essas coisas. Você falou que agora tocou num ponto muito interessante que tem vindo muito questionamento exatamente nas terapias convencionais, porque a partir do momento que você não olha para o ser humano de uma forma mais integrada, né, sobre essa complexidade que ele é, né, dentro de um sistema familiar, dentro de algo que também aprendi no registros acásticos, que é, gente, nesse nosso subconsciente, nesse universo todo aí que a gente está conectado, todas as histórias do mundo estão ali presentes, né? Então, é algo que a gente tem, se a gente não saber exatamente lidar com pontos fundamentais no nosso ser, a gente pode estar, a gente pode não, né? A gente vê por aí, né? As pessoas se perdendo cada vez mais, né? E não sabendo exatamente o que está, de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Aí dá aquele vazio e a pessoa não aguenta. Aí vem depressão, vem não sei. É isso que é o despertar espiritual, gente. Pessoas que estão passando por esse processo, elas já tomaram a primeira porrada. Que é exatamente sair e começar a ficar, cara, mas isso não faz sentido. Então a pessoa tomou o primeiro soco, entendeu? Só que aí que tá, tem gente que leva uma porrada tão forte que a pessoa não consegue levantar, ela chapa, ela cai. Assim, ó, eu tomei um choque de realidade tão profundo que, assim, a queda foi brutal, gente, brutal. Só que, óbvio, depois, aí, com consciência, estudo, ajuda espiritual, direcionamento, eu, óbvio, tenho os meus processos sempre. Só que, assim, ó, é muito tranquilo. Eu passei por um processo agressivo de despertar da consciência. Eu tive que sair de um lugar, é igual eu falei. De onde eu vim é o reino da futilidade. O reino dos reis do camarote e tudo mais. Então, assim, eu saí dali, né? Já fez parte do meu processo ter nascido em um lugar daquele. É um aprendizado e tanto foi para o meu espírito, ainda é, porque a gente traz sempre para a vida esses processos. E agora eu trato como que eu faço isso depois de muita terapia, muito autoconhecimento, eu vou para as terapias energéticas, que aí vão mexer exatamente aonde precisa mexer também, né, Dani? Que aí por correspondência a gente vai vendo, tá? Fica a dica, gente. A gente vai vendo o resultado no comportamento. Nossa, e realmente, você falou uma coisa também muito interessante, Nanda, porque realmente, gente, a gente está falando aqui de autoconhecimento, está falando aqui de despertar, mas a gente não pode romantizar, porque realmente toma umas porradas sim,
né? Não tem nada de correr no meio de um bocado de girassóis, né? Ah, despertei, que felicidade. Não, Não, gente, porque é preciso você realmente, dói olhar para as sombras, né? Dói você, no momento de despertar, ter que parar com velhos hábitos, se afastar de determinados ambientes, se afastar de pessoas, determinadas companhias, pessoas, né? Saber dizer não a pessoas que te acompanharam há bastante tempo na sua vida, sim. né? Mas, porém, gente, o autoconhecimento, a espiritualidade, isso utilizado, né, exatamente o que acho que faz as ferramentas holísticas, né? Ela acopla esses saberes e utiliza para um determinado propósito, né? Isso faz com que a gente possa ter, gente, uma visão da vida. Como eu falei, citei aqui a questão do iceberg, eu sempre falo, né? A gente olhar que aquela ponta ali do iceberg o reflexo de muita coisa que está lá embaixo. E a gente precisa Isso. exatamente olhar para essas coisas que estão lá embaixo, porque é o que influencia totalmente o que a gente está aqui E sabe o vendo, que, enxergando. sabe o que é legal? Tem aquela frase, né? Aquela árvore em que as raízes tocam os céus, para ela se segurar, né, que a copa toca os céus, ela precisa de raízes tão profundas que toquem o inferno. No E inferno. isso é muito hermético. Então, quanto Correspondência maior, total. é perfeito, quanto maior o topo da árvore, mais profunda é a raiz para que ela se sustente. Então, quanto mais você se é a pirâmide, tá, gente? A A pirâmide. pirâmide é a pirâmide, tá? Então, assim, quanto mais você tá alto, mais fundo você vai ter que cavar. Não Você tem dá que para cavar. você, não dá para sua árvore, para você crescer e tocar os céus, se você não tiver raízes profundas. Então, eu acho que essa analogia, ela é Perfeito. perfeita. Ela é muito Perfeito. boa. E, gente, já são 10h03. Nossa. Eu não acredito Ah, nisso. vou, gente. Tem que mandar um abraço aqui pra Gleubão, nossa, pra Grande Cairan, Salve Raça, Ana Paula, nossa, Ana Andrade, tanta Gente, gente aqui que apareceu. foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por vocês participarem. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu amei. Eu falei que não tem como, que vai ter tanta live aqui, porque todos os convidados tem que ter parte 2, gente. É muita. E o Dani também. Dani, a gente vai ter que fazer uma parte 2 Parte aqui. 2. Precisamos de uma parte Parte 2, 2. com certeza. Gente, Ficou com fiquem gostinho de quero ligados. mais. Não, eu fico com gostinho de quero mais. Fiquem ligados, tá? Eu vou deixar a live salva para vocês enviarem. Gente, esse bate-papo foi foda. Envia para todo mundo. Eu vou deixar a live salva. Dani, muito obrigada. Eu amei o papo. Foi ainda mais incrível do que eu já tinha achado que ia ser. Também. Foi foda. Muito obrigada pela participação, gente. E a gente espera vocês na parte 2 que vai rolar em breve, hein?